Olá, nós vamos estudar lógica formal. E para começar a conversarmos sobre este assunto, vamos lembrar que nós somos seres de linguagem. Quer dizer, nós usamos no nosso dia a dia a linguagem para nos comunicar e muitas vezes usamos a linguagem para tentar convencer alguém sobre alguma coisa, ou para demonstrar algo, para provar alguma coisa, né? E quando a gente faz isso, nós estamos argumentando. Só que muitas vezes, no argumento, nós só emitimos a conclusão e deixamos implícitas as premissas que levam, que conduzem a essa conclusão, né? Por exemplo, você diz assim para alguém, não exagere no sal, hein? Não come muito sal. Isso aí é uma conclusão de premissas que ficaram implícitas. Possivelmente você ouviu falar que o excesso de sal faz mal à saúde e você não quer que aquela pessoa fique doente, né, tenha problema de saúde, então pede para ela não comer tanto sal, não exagerar no sal, né? Seria algo mais ou menos assim. Tendo em vista que o sal faz mal à saúde e eu não gostaria que você ficasse doente, então peço não coma tanto sal, né? Ou no trabalho em grupo na escola, né? Quando a gente retomar, ou quando era antes dessa época de pandemia, aqueles trabalhos em grupos, aí alguém diz assim, eu não quero fulano, né? Eu não quero Maria no nosso grupo. É uma conclusão que tem algumas premissas implícitas aí. Pode ser que no histórico de participação da Maria no grupo ela não tenha ajudado tanto, né? É algo mais ou menos assim, né? Considerando que Maria não colabora, não contribui muito com o nosso trabalho, toda vez que a gente faz junto, e nós não queremos ser prejudicados, portanto, não gostaria que ela fizesse parte do grupo. Aí a conclusão. Então, no dia a dia, a gente usa muitos argumentos, geralmente mais a conclusão de algo, né, e as premissas ficam implícitas, para convencer, para demonstrar, para mostrar algo, né? E a lógica formal vai tratar sobre isso, sobre os argumentos. Nós vamos dividir essa aula em 4 partes, né, conforme está aí. Na primeira parte, que é essa aula, né, nós vamos tratar sobre a lógica formal, uma definição do conceito ao argumento e silogismo. Depois, na parte 2, extensões dos termos, qualidade e quantidade das proposições, aí quadrado de oposições na parte 3, né, e por fim, na última parte, regras do silogismo. Ok? Então vamos começar pela definição de lógica formal. Antes, observe, né, uma casa. Para ter uma casa é necessário que, obviamente, que ela seja construída. E a construção não pode ser de forma aleatória, ela vai seguir uma ordem, né? Se começa pelo alicerce, pelos fundamentos, né? Aí os trabalhadores, né, da construção, os pedreiros aí trabalhando, né? Precisa de alguns materiais, é claro, né, para fazer uma casa, e precisa de um projeto. Você faz uma casa a partir de um projeto. A nossa mente, nosso pensamento funcionam de forma parecida, né? Nós, a partir dos materiais que nós temos, que é a própria palavra, né, você vai estruturando a sua ideia, né, esse material, né, que é a linguagem, né, você vai estruturando de uma forma ordenada até que tenha um encadeamento lógico nas suas ideias, né, e precisa algo levar a outro. Você não vai construir a sua ideia, usando a metáfora da casa, né, a partir do telhado. Não, você vai construindo a partir dos alicerces, mesmo que os alicerces fiquem implícitos, mas eles estão lá, né? Eles estão lá. Olha só essa palavra, que na verdade não é uma palavra, é um amontoado de letras, impossível ler, né? Enfim, não dá. Aí nós temos lógica, percebam, aqui não dá para ler, aí a nossa mente fica instigada a tentar compreender o que essas letras querem dizer. E aí a gente fica aliviado quando percebe de forma ordenada que aquele amontoado de letras pode aí
designar essa palavra aí, lógica, né? Então nós precisamos disso. A nossa mente busca o tempo todo organizar, deixar tudo ordenado, né? E para a gente se situar até no mundo. Então dessa forma. E a lógica vai tratar sobre isso. Mas o que é lógica? O que quer dizer lógica formal, que é a lógica que nós vamos tratar. Antes da gente ver a definição, este livro aqui, que está na 19ª edição, Aprendendo Lógica, de Vicente Keller e Cleverson Bastos. No início, os autores trazem algumas definições de lógica formal. Eu vou mencionar algumas, né? Ele diz assim, de outros autores, né? A lógica formal é uma ciência que determina as formas corretas ou válidas de raciocínio. Determina as formas corretas ou válidas de raciocínio. Lógica é a ciência das formas do pensamento. Lógica é a linguagem que estrutura as linguagens descritivas e outras definições. A gente pode então dizer, condensando essas ideias de modo geral, que a lógica formal é uma disciplina da filosofia que visa organizar o pensamento, verificando se as operações intelectuais são válidas ou não. Então é uma ferramenta que vai verificar se os nossos argumentos, os nossos raciocínios, a construção que nós fazemos, né, tem validade ou não tem validade. E para isso tem uma série de regras, tá? Então a lógica formal funciona como uma ferramenta, tem a ver com a forma do pensamento, por isso formal. Tá? Nós vamos ver agora do conceito ao argumento, que são algumas palavras básicas, como a gente precisa compreender o assunto a partir do alicerce, né? Então a gente começa entendendo algumas palavras básicas. Eu fiz uma tabelinha para facilitar essa compreensão, né? Nós temos na primeira coluna representação mental, depois manifestação verbal, e aí o exemplo, né? Os exemplos. Conceito. O que é o conceito? Olha só, eu disse no início que nós somos seres de linguagem, né? Nós usamos a linguagem para nos comunicarmos, para nos relacionarmos. E a linguagem, ela ajuda a organizar o mundo, e nessa organização do mundo a gente dá nomes para as coisas, nós denominamos. Mas temos conceitos, por exemplo, árvore. Aí você cria uma representação mental e quando você manifesta verbalmente isso, seja escrevendo, seja falando, ou de outra forma, né, uma manifestação verbal, você tem um termo. Árvore é um termo. Né? Eu dei o exemplo ali, batata e legume. Você tem um conceito. Tá? E aí você, de batata, e esse conceito todo, ele é expresso nessa palavra, batata, né, nesse termo. Né? Lembra o seguinte, que o termo ele é uma manifestação verbal do conceito, ou seja, uma palavra pode ser mais de um termo, né? Pode ser 2 ou 3 termos. Vamos imaginar assim, manga é uma palavra, mas pode ser, né, mais de um termo. Né? Se você se refere a manga fruta, é um termo. Aí manga, parte da roupa, é outro termo. Né? Então, conforme o significado daquela palavra ali, o termo pode ser um ou outro. Tá? Então muda. O termo não... uma palavra só não será sempre o mesmo termo. Ela vai mudando conforme aí seus significados. Tá? O juízo é uma ligação entre conceitos, né? Você vai reunir conceitos, você vai ligá-los, e aí quando você faz isso só na mente é um juízo. Quando você manifesta verbalmente é uma proposição. Por exemplo, ligando os dois termos, batata e legume. Batata é um legume. Né? O raciocínio é uma ligação, né, entre juízos. Quando você manifesta isso verbalmente, você tem um argumento. Por exemplo, batata é um legume, é uma proposição. Todo legume é um vegetal, é uma outra proposição. E aí você reúne de uma forma lógica, né, essas duas proposições e aí você conclui. Logo, né, então, batata é um vegetal. Tá?
Vamos falar então de silogismo. Esse exemplo aí no final é um silogismo, né? Que é um silogismo. Silogismo é um argumento. A palavra significa reunir com o pensamento, né? A etimologia de silogismo é essa. Por que reunir com o pensamento? Porque você vai ordenando, fazendo um encadeamento lógico nos termos e nas proposições, e aí você conclui. Então você reúne com o pensamento. O silogismo ele é formado por 3 termos, menor, médio e maior. Voltando naquele exemplo ali, que vai ser retomado mais na frente também. Batata é um termo, legume é um termo e vegetal é outro termo. Então são 3 termos e também são 3 proposições. As 3 proposições são 2 premissas, né, que são chamadas de antecedentes. É a premissa maior, a premissa menor e a conclusão. Tá? E a conclusão. São 3 proposições. Aí o exemplo da batata aí. A batata dando um joinha, né? Batata é legume, todo legume é vegetal, logo batata é vegetal. Então, pegando esse exemplo, o termo menor batata, o termo médio legume e o termo maior vegetal. Legume, o termo médio, ele está fazendo a ligação entre os outros 2 termos. Então ele funciona como um termo médio, ele liga os dois. Uma coisa importante, a gente vai ver lá na frente, né, quando estudar as regras do silogismo, o termo médio ele não pode aparecer, ele não deve aparecer na conclusão. Tá? Ele só aparece nas 2 proposições, nas 2 primeiras proposições, só nas premissas. Aí ele feito o trabalho dele, né? Bom, já fiz meu trabalho aqui nas premissas, já possibilitei uma conclusão, agora eu desapareço. Né? Então o termo médio ele só funciona como uma ligação, uma ponte para possibilitar a conclusão, ele não aparece na conclusão. As proposições são antecedentes, né, como a gente já viu, e consequentes. As 2 premissas são antecedentes, a batata é legume, todo legume é vegetal, e a conclusão é um consequente, logo batata é vegetal. Tá? Extensões dos termos já é assunto da segunda parte, a gente continua daqui a pouco. Obrigado, até então. Tá? Um abraço.